Bom dia, estamos hoje aqui com o Arthur Duval. E aí, beleza, meu? Como é que tá? Tudo Tamo certo, junto. bem? Tudo certo. Muito obrigado por ter cedido esse espaço, Imagina, entrevista, que uma isso. honra estar aqui com você. Para começar, eu queria saber, porque assim, o senhor, você é o senhor? Você, pelo amor de Deus, me chama de senhor, cara. Você, então, atua na política já tem um bom tempo, seja pelo seu canal ou pelo MBL, mas o que fez você querer atuar realmente, ativamente na política, no parlamento? Mas é institucional. Isso, exatamente. Cara, é o seguinte, eu acho que o país só se muda de baixo para cima, tá? Não existe como você mudar de cima para baixo. A principal função de um ator político é a comunicação, antes de mais nada. Acima disso tem a militância e acima disso, abaixo disso tem a militância e abaixo disso tem o papel institucional. O papel institucional é o último. Agora é o seguinte, se você tem como disputar uma eleição e ter um mandato, por que não fazer? Por que não fazer diferente daquilo que você acredita que deve ser feito? Então, eu fui lá e disputei a eleição e justamente para mostrar que, olha, eu estou aqui para fazer do jeito que eu acho exatamente o que deve ser feito. Enquanto representar as pessoas, está tudo certo. Você acha que você tem disputado alguma eleição e ter ganhado atrapalha um pouco esse nome que o MBL tem como movimento apartidário? Não, porque na verdade é o seguinte, eu acho que o MBL já usou essa palavra partidário, usou de maneira errada, né? O MBL não é um movimento apartidário, não tem como você ser um movimento político apartidário. Você tem que fazer parte do sistema político, e o sistema político do Brasil hoje ele é partidário. Então, o que o MBL se define é um movimento suprapartidário. Então, e até na forma da atuação dá pra ver. Então, nós temos candidatos no Partido Novo, tem no DEM, que é o meu caso, tem no PP, tem no PSDB, tem no DC, Democracia Cristã, que é do Emael. Então, assim, é um movimento que não se pauta pelos estatutos dos partidos, né? Você não, nós somos aqui o movimento de tal partido. Não, nós temos a nossa ideologia, agimos de maneira conforme, né, o que a gente acredita e para participar da política institucional a gente se filia a partidos justamente para isso. Agora uma pergunta um pouco mais técnica. A gente sabe que você faz muitas críticas também a alguns eventos que algumas universidades públicas promovem que são no mínimo inapropriados para o local. E você, como membro da CPI de Gestão de Universidades Públicas, o que você tem feito para isso mudar? E você tem alguma coisa que realmente pode ser feito para mudar esse gasto? Na verdade, assim, cara, vamos lá, cara, uma CPI, na verdade, ela não tem a intenção de ser patrulha ideológica, né? A gente não tem ali nem autonomia para falar, a universidade deve ou não deve fazer este evento. Isso é da própria autonomia da universidade. Agora, o que a gente pode fazer, e é isso que deve ser feito, a CPI ela é utilizada para se investigar irregularidades. Então, vou dar um exemplo para você. Nós tivemos já a identificação de diversos pagamentos de salário acima do teto. Assim, como é que isso é possível? Em um dos casos, por exemplo, tinham professores ali, reitores, com duas matrículas. Então, tinha uma matrícula de professor, uma matrícula de reitor, sendo que ele não poderia ocupar os dois cargos e ativamente participar, né, exercer os dois cargos. Então, isso é uma irregularidade. Isso é algo que uma CPI pega, mostra para o Tribunal de Contas, fala, olha, vocês deixaram escapar isso daqui. Mostra para a sociedade, né, por meio de comunicação, olha pessoal, o que está acontecendo? E a partir dali você tem as devidas as ações devidas sendo tomadas pela justiça ou pela própria universidade. Já deu resultado, já tivemos ali cortes, por exemplo, de supersalários de algumas universidades, né? Tem ali o pedido de esclarecimento de diversas diárias, às vezes que os caras, gastou não sei quantos mil reais em 15 dias numa diária não sei aonde. Então, essas irregularidades a gente consegue ver. Agora, você fiscalizar evento ou falar que o evento pode ou não pode acontecer já não é papel de CPI. Entendi. De onde é que surgiu a ideia de ir nas manifestações e rebater a ideia da oposição? Cara, na verdade eu criei meu canal em 2015 e a minha ideia era justamente passar para as pessoas tudo aquilo que eu acreditava. E ninguém me assistia. E aí um dia teve uma manifestação do Lula na Casa Civil e aí tava todo mundo lá na Paulista, tal, a favor do Lula na Casa Civil. Eu falei, esses caras não sabem nem o que é Casa Civil. E aí eu tive a ideia, falei, bom, eu vou lá perguntar para eles, para as pessoas que discordam de mim, por que elas pensam dessa forma. E vou mostrar, inclusive, que muitas vezes elas estão defendendo coisas que elas não sabem. E a partir dali o canal começou a fazer muito sucesso e eu descobri que essa fórmula é muito mais eficiente para você passar uma mensagem do que de fato só falar
sendo um anônimo, né? Hoje que eu já sou mais conhecido, eu não preciso mais usar tanto desse recurso, mas a ideia partiu basicamente disso. E você nunca teve medo de apanhar, tipo, muito assim, feio assim, em alguma dessas? Cara, já, inclusive no começo era pior, porque no começo eu era anônimo, então a própria polícia não me reconhecia, né? Então era muito mais perigoso no começo. E se eu puder até te falar, o vídeo que eu mais senti medo, na verdade, foi nem de apanhar, foi de tomar um tiro. Eu invadi uma invasão do MST, né? Eu invadi uma invasão do MST, e aí o cara sacou uma arma lá e atirou pra cima, e falei, nossa, agora ferrou. Falei que eu tinha que perguntar se ele teve medo de morrer. Eu falei que Eu perguntar se ele tive, tinha medo de morrer. e esse dia eu tomei uma paulada, inclusive. Falei. O cara pegou um pedaço de pau maior que esse teto, ainda me deu uma paulada, machucou pra caramba. Mas a gente já tinha deixado o carro ligado e mirado pra fora. Então a gente entrou e acelerou e foi embora. Entendi. O seu nome tem aparecido muitas vezes como um possível candidato à prefeitura. Você pode confirmar esses boatos ou falar alguma coisa sobre isso? Cara, eu tenho a intenção, eu acho que eu tenho perfil para poder executivo, né? Eu tenho perfil não só para ser um deputado, um legislador, mas também para administrar uma cidade, um estado, um país que seja. Eu acho que eu tenho esse perfil, eu gosto disso. Tenho empresa, sou organizado, gosto de empreendedorismo, gosto de controlar as coisas de uma maneira austera. Então eu acho que seria excelente para mim e para, sei lá, efetivamente para a cidade, para o estado, um dia, ou quem sabe o país, me ter como administrador. Agora, a possibilidade disso acontecer, ela passa por 2 degraus. O primeiro é o degrau institucional, né? Em primeiro lugar, eu preciso arrumar legenda, eu preciso de fato poder disputar a eleição dentro das regras que o Brasil estabelece hoje eleitorais. E o segundo passo é as pessoas, o próprio povo querer isso. Então, a partir do momento que você tem a possibilidade de disputar a eleição, você ainda precisa do segundo degrau, que as pessoas estarem convencidas de que você quer de fato, que você é a melhor opção e votarem em você. Então, tem muito desafio aí para ser vencido ainda. Antes, quando você atuava no MBL, você tinha muito mais liberdade para falar o que você pensava, o que você acreditava, o que vinha na lata. Hoje, aqui dentro, tem muito confronto, às vezes você quando encontra alguém que você já debateu ou que você já teve alguma atitude um pouco mais, como posso dizer, talvez um pouco mais agressiva em debates. Aqui dentro tem essa tal da liturgia do cargo, tudo isso. Na verdade é o seguinte, eu sou um cara que eu sempre falo o que eu penso, eu não tenho freio por causa de convívio, esse tipo de coisa, né? O que precisar ser dito eu vou dizer. Agora, freios institucionais, vamos dizer assim, né? Se você falar, pô, até onde você pode ir sendo um deputado? Na verdade, isso me atrapalha muito mais da porta para dentro do que da porta para fora. Eu não posso, por exemplo, pegar um microfone, como eu já fiz uma vez, e me exceder e xingar um deputado. Isso eu não posso fazer, né? Agora, isso não me impede de eu, da câmera da porta para fora, como um cidadão normal, falar o que eu penso, né? A lei brasileira ela diz que você tem total liberdade de expressão, mas você pode incorrer em crimes de calúnia e difamação. Isso não depende de você ter um mandato ou não. Isso independente de se você exerce cargo eletivo ou não, você tem os limites que qualquer cidadão pode exercer. Então, o único lugar onde existe freio institucional para você falar ou não alguma coisa é aqui dentro, no plenário dessa casa. Agora, enquanto eu estou gravando vídeo, ou se eu sair na rua, eu posso falar exatamente o que eu quiser. E agora, para encerrar uma última pergunta, o MBL tem recebido muitas críticas de uma parte da direita bolsonarista. Você acredita que tem uma possibilidade de conciliação entre essas duas partes? E como você entende essa crítica? Você acha que talvez esses fãs do Bolsonaro que realmente estejam cegos em relação ao que realmente está acontecendo, ou talvez o MBL tenha se excedido um pouco? Eu acho que, eu já falei isso várias vezes e as pessoas às vezes não entendem profundamente o que eu quero dizer. Eu acho que o MBL errou em alguns pontos na forma e não no mérito. Isso tem uma diferença. Eu não acho que o Bolsonaro sempre acerta. Eu acho que o governo Bolsonaro hoje mais acerta do que erra, mas também erra. E você deve apontar os seus acertos, como eu faço no Twitter, como eu faço no Instagram de vez em quando, mas você deve apontar com ainda mais veemência os erros. O papel do cidadão, principalmente o liberal e o conservador, é fiscalizar o governo. Então, quando erra, você tem que apontar ainda com mais força do que quando acerta. E nós fazemos isso, né? Agora, infelizmente, eu acho que existiu um erro de forma. Então, por exemplo, eu vou te dar o exemplo do dia 26. Nós não acreditamos naquele mérito. Eu de fato acredito que as pessoas que saíram às ruas pedindo COAF com o Moro, pedindo a reforma de 1,5 trilhão do Guedes, pedindo a CPI da Lava Toga, foram traídas, inclusive, por pessoas que estavam lá de verde e amarelo falando que estavam liderando aquelas manifestações, né? O próprio COAF com o Moro, quem tirou foi o próprio governo, ao enxugamento da
da reforma da Previdência veio em partes por causa do governo. O próprio Flávio Bolsonaro, filho do presidente, não está assinando a CPI da Lava Toga. Agora é o seguinte, eu acho que o MBL errou na forma, né? Você não chega a uma pessoa e fala assim, pô, tua camiseta é feia, tira ela. Você não fala isso. Você senta com a pessoa e fala, meu, deixa eu te explicar, eu não acho que a sua camiseta seja tão bonita por causa disso, isso, daquilo, outro. Então eu acho que houve um erro de forma. Agora, eu acho que mais erra quem erra no mérito do que quem erra na forma. E eu acho que, de fato, tá tendo um problema aí de fanatismo, né, com alguns setores da direita. E você acha que essa parcela da direita bolsonarista pode um dia voltar a apoiar o MBL como era apoiado antes? Não sei, eu acho que sim. De repente, se houver um amadurecimento, as pessoas entenderem que você deve sim aceitar pensamentos diferentes, eu acho que sim. Beleza? Certo. Arthur, muito obrigado por Obrigado a ter você, sido cara. também. Parcial,